Essa informação que eu trago é justamente para embasar a primeira pergunta ao professor, porque o conselheiro presidencial ucraniano, Olensky Arestovich, ele falou, né, sobre essa questão aí que a Ucrânia está acusando a Rússia de disparar contra a Bielorrússia do espaço aéreo ucraniano para também colocar a Bielorrússia nesse conflito para poder justificar a entrada da Bielorrússia no conflito. O conselheiro diz que quer notificar e repetir mais uma vez que não planeja lutar contra os bielorrussos e que não quer que a Bielorrússia seja arrastada para essa aventura que ele chama de criminosa da Rússia. Diz que a Rússia que está provocando deliberadamente, utilizando sua infraestrutura militar, aeródromos e disparando do espaço aéreo da Ucrânia contra a Bielorrússia para justificar essa entrada da Bielorrússia. A gente lembra que mais cedo, nessa sexta-feira, o próprio presidente da Bielorrússia, o Lukashenko, e também o presidente Vladimir Putin se encontraram, conversaram, né? E aí a minha pergunta para o professor Marcos Vinícius é justamente essa. Lógico, nessas questões de narrativas, né? A Ucrânia estaria falando que não quer que a Bielorrússia entre nessa guerra, não entre nesse conflito. Justamente até a Bielorrússia foi utilizada ali como um terreno neutro para rodadas de negociações. Eu queria saber como o senhor avalia essa situação, professor, e também essa relação, né? A gente sabe que é muito estreita essa relação da Bielorrússia com a Rússia e poderia ser utilizada ali como uma muleta, como um acessório, como uma via auxiliar da Rússia para esse conflito, professor? Olha, perdão, eu acho o seguinte, eu não vejo, não é, a razão para se querer incluir a Bielorrússia, a Belarus também, né, como conhecida a Bielorrússia, nessa história, porque a contribuição da Bielorrússia para a guerra aí não seria tão substancial, não é, já que você tem a Rússia, que tem o maior exército ali ativamente participando. Então, não sei porque interessaria aí aos russos primeiro fazer com que a Bielorrússia fosse integrada na questão, e até mesmo para a própria Ucrânia, que se perderia justamente isso que você mencionou, esse terreno que claro, é mais favorável ao presidente Putin, afinal, existe um relacionamento importante entre o Alexander Lukashenko e o presidente Putin, mas é na Bielorrússia que estão acontecendo as negociações. Então, eu acho que começa a fazer parte daquela série de narrativas que você não consegue saber o que é mais verdade, o que não é verdade, justamente pela névoa, não é? Que resta, que surge todas essas coisas, e a gente começa a pensar assim, né? O que efetivamente cada lado ganharia com isso? E essa que é a pergunta fundamental. Será que os russos precisam que a Bielorrússia entre nisso? Ou seria mais interessante ucraniano de querer expandir a narrativa, dizer que a Bielorrússia está entrando na guerra contra eles, e aí tentar, uma vez mais, trazer o Ocidente que fala muito, mas entrega pouco, né? A única coisa que o Ocidente está entregando para o pessoal ali são as armas, até porque não pode fazer mais, porque se fizer um pouco mais, você pode ter aí uma guerra de proporções muito maiores. É só você pensar, espaço aéreo que ele vive pedindo, não vai ter. A questão da entrada na União Europeia, que todo mundo achava que eles iam entrar rapidamente, pelo menos o prazo mínimo que falam é 5 a 8 anos para começar a conversa direito do negócio. Então, o que o presidente da Ucrânia está descobrindo é que ele está com a brocha na mão, está segurando ali num conflito que não é dele. Porque o que você tem ali, olhando hoje, é um conflito da Rússia contra os Estados Unidos dentro da antiga União Soviética. É isso que nós estamos vendo. É isso que nós estamos assistindo nesse momento, né? Aquela ideia do Putin de que aquilo ali é a União Soviética e você tem os Estados Unidos tentando ali criar uma guerra por procuração dentro da Ucrânia. Então é uma situação muito complicada e é por essa razão que a gente tem que tomar cuidado, porque vão surgindo aí uma série de histórias. Outro dia eu vi, achei até engraçado, né?
que falaram num jornal que eles tinham descoberto 400 mercenários que haviam sido contratados na Ucrânia para matar o presidente Zelensky, que eram 400 mercenários africanos, ou seja, 400 mercenários africanos na Ucrânia seriam facilmente notados até pela situação e até pelos traços que a gente tem ali de distinção da população. Então, você vai vendo que isso é a grande coisa, né? A verdade vai se perdendo e a gente tem que tomar muito cuidado com essas notícias, porque o objetivo é justamente criar esse clima aí muito complicado que pode, uma notícia mal dada, uma situação mal dada, pode explodir um negócio que a gente não sabe como vai falar depois.